Aleluia. Pastor Tiago, vamos lá. Glória a Deus pela tua presença. Tu está aqui com a gente, pregar a palavra, é uma honra recebê-lo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela presença do pastor Tiago conosco. Usa o Senhor, hoje é o encerramento da nossa série de generosidade, e que tu possa, Senhor, estar colocando, mais uma vez, a tua vontade e a tua revelação em nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Então tá bom, que a luz de Jesus resplandeça na sua vida, igual essa luz está resplandecendo nos meus olhos aqui. Baixei aqui para ver, nem enxerguei minha Bíblia direito. Deixa eu só, antes de abrir o texto aqui, já vou passar para você. Não, pode deixar, de boa, é só para fazer uma gracinha, aí eu fico menos nervoso. Eu trouxe junto comigo minha esposa, parte mais linda do meu casamento, então eu queria que ficasse de pé, né? Para todo mundo ver e olhar como Jesus foi generoso comigo. E hoje está junto aqui também o Dani e a Eliane, são ministros de louvor lá e líderes de GC, né? Eu digo são porque é casal, então o Dani está mais ativo na parte do louvor, mas a Eliane faz parte disso. E é uma alegria a gente poder estar aqui. Eu não tinha conhecido ainda a Casa Nova, não tinha vindo para cá ainda na mudança, então estou conhecendo. E para quem não me conhece, né, o meu nome é Tiago, para quem já me conhece eu vou me apresentar de novo, porque eu tirei a barba, daí tem gente lá em Blumenau que está dizendo, meu Deus, quem é? Hoje de manhã eu abracei uma menina no culto, uma pequenininha, e eu abracei ela e falei, oi Vitória, tudo bem? E beijei a cabeça dela, daí ela ficou olhando séria assim, não reconheceu, daí ela apontou para a mãe dela e fez assim, tipo, quem é esse cara, né? Daí a mãe dela disse, é o pastor Tiago, filha. Dela, oi pastor, é porque eu estava com uma barba tipo a do pastor Valdemar, assim, mais compridinha, e fiquei sem queixo agora, daí ninguém está mais me conhecendo, né? Mas Jesus me conhece. Viu? Vocês são bem legal. Eu falo, vocês me ajudam para eu não ficar triste aqui. Pode interagir, vou falar, pode rir, não achou legal, pode fazer cara feia, mas eu peço algo para você, se o Senhor está falando com você, pegue as verdades das Escrituras, aplica na tua vida, deixa o Senhor contribuir com aquilo que você tem, e eu tenho percebido algo, o Evangelho ele não pode parar de confrontar as nossas vidas. Se em algum momento a Bíblia parou de nos confrontar, alguma coisa está errada. Se a gente chegou num nível que a gente é bom demais, a gente já sabe tudo, ou que o Evangelho já não é mais importante para nós, alguma coisa está errada. Porque o Evangelho continua nos transformando, nos confrontando, nos ensinando e nos levando a outros lugares. E eu sei que nessa série sobre generosidade você aprendeu coisas novas. Quando a gente passou por essa série em Blumenau, alguns meses atrás, eu saí muito renovado na minha forma de lidar com as finanças e de entender o que era generosidade, o que era prosperidade. Porque esse mundo tenta nos ensinar alguns conceitos, mas quando a gente se volta para as Escrituras, a gente sabe o que Deus diz a respeito. E sabe o que é engraçado? Quando a gente decidiu fazer essa série, no nosso coração, primeiro gerou uma coisa assim, meu Deus, a gente vai ter que falar, vamos falar sobre prosperidade, daí parece que a gente é aquelas igrejas que fica pedindo dinheiro, e aquele negócio que como os irmãos vão encarar isso? Enquanto que a gente estava orando sobre isso, o Senhor falou, se vocês não ensinarem o meu povo a lidar com dinheiro, quem vai ensinar? Vocês são pastores para isso. Então eu quero que você saiba de algo, o objetivo disso é ensinar o povo de Deus a lidar com dinheiro. E se você acompanhou essa série até então, você com certeza viu que o objetivo era que a gente entendesse que o dinheiro não pode nos ter, mas nós devemos usar o dinheiro como ferramenta para abençoar. Não se trata de ser rico, não se trata de ter muito, se trata de partilhar, de viver uma vida abençoada. E se o dinheiro te tem, se ele te domina, nós estamos com um grande problema. Mas se ele é um servo na tua vida, e como servo você dá ordens para ele e usa ele para abençoar, a gente já percebeu que nós estamos muito bem. Então, não é problema ter pouco ou muito dinheiro, o problema é quanto do dinheiro nos tem. Nessa série eu sei que você já aprendeu sobre primícias, dízimo, oferta, acho que foi falado sobre mamon também, né? Não sei quem que pregou essa, pastor, quem que pregou sobre mamon? Olha aí, ó. O pastor Valdemar trouxe essa mensagem a respeito desse tema, e hoje eu queria falar com você a respeito do último, a última série, a última mensagem da série, mas sobre o princípio da multiplicação.
Porque eu acredito que Deus quer ter homens e mulheres fiéis, das quais Ele dá semente e a semente multiplica na nossa mão. Eu não acredito que Deus tem prazer em deixar algo na nossa mão e isso morra na nossa mão, isso se acabe na nossa mão, mas o Senhor quer ver as coisas multiplicarem, prosperarem, e Ele nos ensina isso por meio da palavra. Por isso eu queria que você abrisse tua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 9, e nós vamos ler alguns versículos. Enquanto você abre aí, eu queria já aproveitar e dizer que eu acredito que Deus tem algo em especial para esse tempo, para essa igreja. É tempo de mudança, é tempo de coisas novas. E tudo que gera mudança, que gera desconforto, que gera novidade, faz com que o Senhor abale as nossas vidas, abale as nossas estruturas, e Ele nos mostre que tem mais. Ele nos mostra que é o começo. Mudança faz bem, faz parte disso. Os sonhos não morrem, ainda tem lugares para a gente chegar, pessoas para a gente conquistar, sonhos para a gente alcançar, e Deus é quem coloca esses sonhos no nosso coração. Então, como igreja, nós temos que ser essa igreja que de vez em quando passa por umas mudanças, passa por uma agitação, porque Deus está chacoalhando a gente. Você abriu o texto aí? Sim? Pode responder, eu gosto. Tá bom? Vamos ler a partir do verso 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então, os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Feche os teus olhos. Jesus, obrigado porque Tu tens propósito nessa noite, e assim como nessa série Tu tem nos ensinado, eu acredito que hoje Tu também queres nos ensinar. E nós Te pedimos, Senhor, abre o nosso coração. Nós queremos estar com ouvidos atentos, olhos atentos, mente aberta para ser renovada pela Tua palavra, coração aberto como uma terra boa, para que receba a semente da Tua palavra e possa encontrar fruto. Senhor, eu peço humildemente, não me deixe atrapalhar aquilo que Tu queres fazer. Senhor, não deixa que o Tiago apareça mais do que a voz do Espírito Santo, do que a Tua palavra. Por isso, Senhor, usa-me, apesar de mim, esconde-me atrás da Tua cruz, mas fala ao Teu povo, aos Teus filhinhos aqui nessa casa, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria que você entendesse o que está acontecendo nesse texto aqui, e você pode acompanhar um pouquinho, mas o texto fala a respeito de uma multiplicação de pães e peixes, uma multiplicação de recursos. Naquele momento ali, a gente vê que o que estava acontecendo era um povo reunido ali, uma multidão reunida para ouvir Jesus, e alguns teólogos dizem que nesse momento, aqueles mais estudiosos da Bíblia, alguns dizem que esse momento aqui é o momento em que Jesus mais atraiu o público diante dele para ouvi-lo falar. Estima-se, e a gente lê no texto, fala a respeito de 5.000 homens. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho da cultura da época, você começa a descobrir que eles não contavam todo o povo, mas eles contavam mais ou menos por famílias. Então, a forma, quando eles falam ali 5.000 homens, eu não quero que você pense apenas em 5.000 pessoas, mas em 5.000 famílias. E mais do que isso, não eram famílias modernas. Sabe que família moderna vem tendo pouco filho, às vezes nem filho tem, fica só com pet, só o cachorro. Né? É parte da cultura moderna. Mas na cultura antiga, filho era riqueza, então eles faziam muito filho.
Era comum ter muitos filhos. Mas eu quero que você pense comigo aqui, vamos fazer uma média. Que às vezes tinha lá famílias com muitos filhos, às vezes tinha lá família que acabou de casar, não teve filho ainda, às vezes tinha um solteiro, perdido lá no meio, até de olho, né? Vai que encontra, eu estou ouvindo Jesus, vai que eu encontro uma mulher bonita ouvindo Jesus. Então tinha um solteiro ali no meio, querendo casar também. Então vamos fazer uma média aqui, vamos pensar que 5.000 pessoas representavam famílias de 4 pessoas. Então multiplica aí, você é bom de conta? 5.000 vezes 4... foi na aula de matemática, parabéns. Eu tenho dificuldade às vezes de fazer conta. 20.000 pessoas. Então eu não quero que você imagine apenas 5.000, que 5.000 já é bastante para alimentar, mas eram 20.000 pessoas. Isso é uma estimativa que a gente está falando aqui, com base no estudo histórico a respeito disso. Os discípulos, e o texto diz, que essa multidão vem atrás de Jesus, e Jesus está curando, está ensinando eles, só que é como... Vamos tentar entrar na história aqui um pouquinho, para fazer mais sentido para a gente, né? Eu queria que agora você se imaginasse, vamos entrar nesse texto aqui, e vamos imaginar que a gente estava lá nesse dia. Nesse dia, que uma galera chegou para ouvir Jesus, e Jesus, como sempre, não manda ninguém embora, ele começa a ensinar, ele começa a curar, ele começa a libertar, só que Jesus se empolgou. Aquele culto que começou, imagina que nós estávamos aqui na Aba de Timbó, domingo de manhã, o culto começou domingo de manhã. Ia ter a série sobre generosidade, mas Jesus se empolgou, ele não pregou um sermão só, ele pregou os 7 no mesmo dia. Porque aquele culto começou a ficar longo, e ele pregou a primeira mensagem, a segunda, a terceira, a quarta, os discípulos já estavam, nossa, muito bom isso daí, mas nós estamos com fome, né? Porque diz que os 12 se reuniram, e os discípulos estavam dizendo, rapaz, essa multidão também deve estar com fome, porque se nós estamos com fome, o povo também está com fome. Porque se nós estamos esse tempo sem comer, esse povo também está sem comer. E eu fico imaginando que se os discípulos são igual a minha esposa com fome, é um caso complicado. Alimenta essa mulher rápido, que senão ela começa a ficar braba. Então eu acho que eles já estavam assim, ó. Rapaz, daqui a pouco vai ter gente braba aqui, os caras vão vir para cima de nós. Vamos falar para Jesus, assim, ó, muito legal, você prega muito bem, muito legal essa série sobre generosidade, mas você precisava pregar tudo no mesmo dia. Não dava para partilhar um pouco, marca domingo que vem eles voltam, né? A gente pode encerrar por aqui, liberar eles, para eles irem voltar para as casas, para os arredores e achar o que comer. E Jesus, como tudo que ele fala, tudo que ele faz tem propósito, Jesus não cai na deles. O que eu achei engraçado no texto é que diz que os 12 se reuniram, mas você sabe que os 12 sempre tem líder na coisa, né? Nunca é assim... Nossa, todo mundo pensou a mesma coisa, na mesma hora, pode até rolar uma conexão, mas sempre tem líder. Quem era o líder da galera? É o Pedro, né? Querido, não está escrito, tá? Eu só estou aqui entrando na história e a gente está viajando. Eu acho que o Pedro deu aquela mobilizada, né? Rapaziada, vamos lá falar com Jesus, eu vou na frente, vocês vêm, mas vem atrás para eu não me sentir sozinho, né? Jesus, libera essa galera aí. Jesus olha para eles e fala, deem vocês mesmos de comer a eles. Como eu imagino que eles já estavam conversando disso antes, enquanto Jesus estava pregando, eles estavam lá bolando esse plano. Porque eles não chegam sem resposta. Eles já chegam com uma solução, ou melhor, não uma solução, mas uma resposta assim. Jesus, tudo que a gente tem é 5 pães e 2 peixinhos. Se você ler esse texto em outros evangelhos, em Mateus, você vai perceber que um menino no meio da multidão tinha 5 pães e 2 peixes. Então eles já estavam bolando ali, cara. Vamos começar a ficar de olho. Passeia no meio da galera e começa a olhar dentro das mochilas para ver se a gente acha comida aí, né? Porque se a gente juntar, sabe que crente quando se junta traz comida, crente não bebe, não fuma, mas gosta de comer. Então vamos começar a fazer, que a gente acha um bolinho inglês ali, o outro trouxe um cachorro quente, um pão de queijo, mas tudo que eles apresentam para Jesus é 5 pães e 2 peixes. E eu fico imaginando que aqueles discípulos já confiscaram do menininho e disseram, se demorar mais, nós vamos comer. O menino se lascou, né? Estou brincando, tá? Não está na Bíblia, eu só estou dizendo para você porque eu gosto de entrar na história. E eu acho que você ia ser meio faminto assim também, não? Você ia ser bem altruísta, deixa para a criança, né? Um peixinho para você aqui, meio pão, as restas das fatias, tudo comigo. E Jesus diz para eles, então vem aqui, traz aqui para mim. Eu consigo imaginar eles dizendo, Jesus, é só 5 pães e 2 peixes. E Jesus olhando para eles diz, que bom, é tudo que eu preciso. É isso mesmo que eu quero. É esse recurso que eu preciso e é isso que eu vou usar. É engraçado porque os métodos de Jesus, eles aparentemente não são os melhores, né? Você consegue imaginar esse método dando certo? 5 pães e 2 peixes, Jesus, que bom, é isso que eu preciso.
Os discípulos estão, rapaz, é 20 mil pessoas, Senhor, mas precisava multiplicar mais isso daí. E Jesus, eu quero que você saiba e grava isso no teu coração. Os métodos de Jesus podem ser esquisitos, mas sempre dão certo. Se Jesus dá uma direção, ainda que não faça sentido para você, confia, porque sempre dá certo. Jesus tem o poder de transformar situações e de pegar nada e transformar em algo. Nós servimos um Deus que criou a terra do nada. Uma terra que não existia e Ele dá com a voz dEle, com o poder dEle, Ele diz, haja luz. A luz existe. Ele diz, haja, crie-se, e as coisas criam. Querido, você serve esse Deus. E eu quero que você não tenha um medo da escassez, um medo da falta, um medo do problema, porque o nosso Deus gera a solução. Ainda que os métodos dele sejam difíceis ou estranhos, sempre dá certo. Grava isso no teu coração. Eu queria que você entrasse aqui comigo a respeito desse texto. E eu queria que a gente entendesse algumas coisinhas aqui. Primeiro, quando a gente começa a lembrar quem é o Deus que nós servimos, a gente pode ir para o Antigo Testamento e a gente vai lembrar que esse mesmo Deus, na casa de uma viúva, fez que o azeite que ela tinha, um pouquinho, não acabasse, ela encheu muitas botijas. Você lembra dessa história? Alguém lembra dessa história? Já leu essa história? Existe uma história no Antigo Testamento de uma mulher que estavam tentando confiscar os filhos delas e ela não tinha mais recurso. E o profeta pergunta, o que você tem? Ela diz, eu só tenho um pouquinho de óleo. Ele diz, é suficiente. Para o Deus que eu sirvo é suficiente. E ele diz para ela, vai pela vizinhança e pega o máximo de botija que tu puder pegar. Pega vaso, balde, o que tu achar, traz para a tua casa. Fecha a tua porta. Ela fecha a porta e ela começa a derramar sobre a primeira botija. E aquele pouquinho começa a se multiplicar até que enche uma botija. Ela troca de botija e assim ela vai enchendo os baldes, os vasos, as botijas. Quando acabou, ela pede para os filhos, tem mais alguma? Não, acabou. No mesmo instante acaba o suprimento de óleo. Porque Deus está dizendo, enquanto que eu quiser, vai haver. Então nós precisamos confiar não no que nós estamos vendo, mas no que Deus está dizendo a respeito da situação. Mais do que isso, já no Antigo Testamento existe uma história do profeta Elias, onde existem 100 homens, e um cara vem e dá uma oferta de primícia, você já ouviu falar sobre isso aqui nessa série, com 20 pães. E com 20 pães o profeta diz, sirva os homens. E o cara diz, mas é 20 pãozinho e aqui tem 100 caboclo. Você sabe que 100 homem, trabalhador, imagina 100 pedreiro, assim, aqueles pratão de pedreiro. O cara diz, não tem como a gente suprir com 20 pães esses 100. Vai dar ali meia fatia para cada um, nem isso, acabou. O profeta diz, pode servir para eles. Por quê? Porque a oferta dada na mão do Senhor, ela tem o poder de multiplicar. Então eu quero que você grave isso. O Senhor já está começando a nos ensinar a respeito disso. O que a gente está aprendendo aqui nessa situação é que Deus pode multiplicar o recurso que Ele te deu. E você já entendeu nessa série que nós precisamos dar primeiro ao Senhor a primazia. O primeiro é do Senhor. Ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu quero que você entenda algo. Querido, não tem a ver com dar para a igreja, é dar para o Senhor. Mas o Senhor deu uma ordem de dar na igreja. Ele fala, traga a minha casa, traga ali. Então eu quero que você entenda aqui. Não é porque a igreja precisa... Queridos, é óbvio que tem conta para pagar, tem luz, tem energia, mas eu quero que você entenda algo. Deus escolheu dar para você, para provar a tua fidelidade e o teu coração. Você quer ser um abençoador? Você quer ser abençoado? Eu pergunto para você, você quer ser? Você tem que estar preparado para que o dinheiro não te tenha, mas para que você saiba organizar, gerir e multiplicar o que Deus está dando na tua mão. Porque Deus não dá sementes para que a gente coma sementes, mas para que a gente plante sementes. Uma parte do fruto vira alimento, mas a outra parte começa a virar multiplicação. E multiplicação não tem a ver com enriquecimento nosso. Querido, não tem a ver com eu ficar rico. Tem a ver com quanto Deus pode me dar para que eu seja instrumento na vida dos outros. Se Deus é dono do ouro e da prata, é dono de todo o recurso. Pensa comigo, por que Ele escolheu dar dinheiro, dar recurso para mim e para você? Por quê? Porque Ele é o melhor líder que existe. E um bom líder, ele não faz as coisas sozinhas, mas ele começa a ensinar as outras pessoas.
Se o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, que podia resolver o problema de todo mundo individualmente, por que Ele resolve colocar recurso na minha e na tua mão? É porque Ele quer nos ensinar a que nós sejamos instrumento e canal na vida dos outros. Se você não entender isso, você não está pronto para receber bênçãos de Deus, porque você vai se apegar a elas. Mas as bênçãos de Deus são para ser dadas, distribuídas, são para ser dadas ao próximo, para ser repartidas com o próximo. No verso 16 diz que, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. É como se Jesus dissesse: quando você traz para mim primeiro, eu abençoo. Agora veja o que eu vou fazer com isso. Você está pegando aqui o que Jesus estava ensinando para eles? Não faça qualquer coisa com isso. Não tenta resolver. Traz para mim, eu resolvo. Eu abençoo e agora eu deixo que você use isso para que você abençoe o próximo. Então, isso é muito importante. O que primeiro é levado a Deus em adoração, Ele pode multiplicar depois. Você gosta de anotar? Anota isso. O que é levado primeiro a Deus em adoração, Ele pode multiplicar depois. Esse princípio pode se aplicar em qualquer coisa da nossa vida. Nós estamos falando aqui sobre generosidade, porque eu acredito que Deus escolheu o povo dele para ser sal e luz da terra. Querido, toda essa série de mensagens aqui, de alguma forma, sim, vai impactar a igreja local. Mas eu acredito que ela vai impactar Timbó. Porque se você for o povo que Deus pode dar recurso, e você transforma essa cidade com o que você tem, porque você não se apega, mas você dá ao próximo, você reparte com o próximo. Deus pode dizer: o meu povo lidera essa cidade, o meu povo abençoa essa cidade. Eu posso dar recurso para o meu povo, porque eles não se apegam, mas eles dão, eles servem, eles usam disso para abençoar vidas. Agora, eu queria que você só imaginasse comigo, para a gente poder terminar essa história, que Jesus podia ter feito a multiplicação acontecer na mão dele. Ele podia ter, sei lá, pega aqui o pão e ele podia começar a ficar partindo e jogando no chão e enchendo. Ele podia fazer uma oração e as cestas se enchem, mas não é o que aconteceu. Diz que ele pegou, ele deu graças, ele partiu e deu aos discípulos. Então pensa aqui comigo, eram 5 pães e 2 peixes. Nós temos 12 discípulos. Ele pega os 5 pães, ele não consegue nem partir na metade só. Ele tem que partir alguns até em 3 partes para poder entregar para todos. E diz: agora distribuam. Daí eu fico imaginando aqueles discípulos e se a gente pensar em 2 peixes, o pedacinho era menor ainda, né? Um pegou a caldinha, um pegou a cabecinha, daí o que pegou a cabeça, esse coitado desse que vai ter que comer só a cabeça, né? Mas o que o texto diz é que o Senhor fala para eles: agora distribuam. Então eles, com fé, começam a sair, e eu consigo imaginar, porque se fosse eu faria assim. Grupos de 50, o texto diz, façam eles se assentar em grupos de 50. Então eu imagino um daqueles discípulos chegando assim e olhando 50 cabeças sentadas. Daí ele olha para a mão dele, ele tem um pedacinho de pão, que Jesus já distribuiu, ele tem um pedacinho de peixe, e ele diz: Jesus, tu é doido, mas eu vou distribuir esse negócio. Então ele começa a dar um pedacinho pequenininho, né? Porque eu já ia pensar assim, 50, esse pedacinho aqui talvez, eu vou dar um pouquinho para ti, um pouquinho para ti, um pouquinho para ti, um pouquinho para ti. Quando ele percebe, deu 50, mas tem na mão dele ainda. Daí diz: tá, tem mais 50 ali, um pouquinho para aqui, um pouquinho para aqui, um pouquinho para aqui, um pouquinho para aqui. E a multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, mas aconteceu na mão dos filhos, dos discípulos. Porque Deus quer dar na nossa mão, para que na nossa mão multiplique. Você vai dizer: é pouco o que eu tenho. Jesus diz: é suficiente. Usa disso para abençoar, você vai ver multiplicar. Usa disso para abençoar a tua família, para abençoar o teu vizinho. Usa disso para abençoar os teus irmãos, para abençoar a escola do teu filho, para abençoar, sei lá, o teu trabalho, a tua empresa. Usa dos recursos para abençoar a igreja, a casa, os irmãos, o teu GC. É pouquinho, mas é o que precisa para eu multiplicar. Eu dei na tua mão, partilha isso. Usa disso para com o teu próximo. Então eu queria que você pegasse algo aqui agora comigo. 3 princípios que a gente vai falar. Primeira coisa, precisa ser consagrado antes para ser multiplicado depois. Então o texto diz, verso 16: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu, em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. A gente está vendo nessa série que Deus tem princípios para nós. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque se tem uma coisa que demora para se converter na nossa vida, é o bolso.
A gente converte tudo, a gente diz, Jesus, tudo é teu, minha vida é tua, a minha mulher é tua, meus filhos são teus, tem umas coisas que você dá com facilidade. Mas quando chega na hora do bolso, Senhor, essa parte é ainda minha. Esse daqui eu sei gerir melhor. E o que o Senhor está dizendo para nós é, você pode me dar tudo, tudo. E daí ele faz um teste conosco, você já aprendeu o que é o dízimo. O dízimo é a primeira parte, então ele diz, já separa a 10ª parte, primeira coisa, primícia. Não paga as contas primeiro para depois dar, já vem e dá a primeira parte para mim, porque eu quero ver se você confia que eu sou o teu supridor. Por isso que ele pede para a gente dar primazia, primícia para o Senhor. Você pode confiar que eu vou cuidar das tuas finanças, então dá primeiro para mim, depois eu te ajudo a fazer o resto. Eu vejo pessoas, e essa semana nós conversamos com um casal que está chegando na igreja, nós fomos visitá-los, e esse casal veio e falou, pastor, já que você veio aqui, posso te fazer uma pergunta? Eu já entendi esse negócio do dízimo, e a gente separa, mas eu não dou tudo na igreja. Assim, eu ajudo uma instituição aqui, uma creche ali, eu ajudo uma pessoa lá, e um pouquinho eu dou na igreja também. Tá certo isso? Daí eu olhei para ele e falei, irmão, é lindo o teu coração, você já entendeu, mas no princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico diz 10% é na casa do Senhor, e o restante você pode distribuir. Por quê? Porque é o princípio que a gente acabou de aprender. Primeiro eu consagro ao Senhor, porque você já aprendeu que o dízimo redime todo o resto. O dízimo consagra as tuas finanças. Então você entrega ao Senhor a 10ª parte, todas as tuas finanças estão consagradas ao Senhor, e agora do que sobrou, você ajuda a partilhar com aquilo ali. Ô pastor, mas além dos 10 ainda tem que dar mais. Querido, teu Deus é dono do ouro e da prata, não te apegue a isso. Veja Ele multiplicar na tua mão. Veja, perde a mentalidade mesquinha ou pobre, miserável de se apegar àquilo ali. Deixa Deus encontrar em você um coração pronto a partilhar com o próximo. Partilha com o teu próximo. Então, a gente aprendeu aqui que se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de Jesus ter abençoado, antes de ter colocado na mão dele, não ia multiplicar. Eu não acredito que multiplicaria. Por quê? Porque primeiro vem para ele abençoa e agora tem poder de multiplicar. Você sabe que vai lá, compra um pão na padaria e sai distribuindo assim. Não vai multiplicar. Agora, quando eu coloco nas mãos do Senhor, automaticamente, poderosamente, sobrenaturalmente, está com poder de multiplicar agora, porque Ele colocou o dedo dele nisso. Pega as tuas finanças, pega os teus recursos, entrega para o Senhor, e ela começa a ter potencial de multiplicação, porque você disse, Senhor, primeiro para Ti, eu Te adoro, eu consagro para Ti, eu entrego para Ti, porque eu confio em Ti, e agora começa a ter poder para multiplicar, agora começa a ter poder para aumentar. Então eu quero que você entenda algo aqui. O mesmo acontece com a gente, quando a gente oferta um pouco ali, um pouco aqui, sem trazer primeiro os 10% para o Senhor. Nós acreditamos e incentivamos que as pessoas ofertem, mas primeiro entenda, o Senhor é dono das tuas finanças. A segunda coisa é que depois que a gente consagra, não basta apenas consagrar e não fica multiplicando na nossa mão enquanto que a gente segura, multiplica na nossa mão enquanto que a gente distribui. Então grava isso, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. A multiplicação acontece quando está sendo distribuído. Olha o que o texto diz. Em seguida, verso 16, o final. Entregou os discípulos para que servissem ao povo. Então, para ser abençoado, eu trago para o Senhor. E para multiplicar, eu compartilho com os outros. Então, eu começo a ofertar. Oferta em missões. Oferta no Silmar. Oferta... A gente está aqui, eu estava olhando as bandeiras. Tem 2 bandeiras que eu não faço ideia do que seja essas daqui. Ó. O que é essa daqui, pastor? Me ajuda. Essa daqui, ó. Namíbia? Ah, do pastor Silmar. Paquistão, ó. Mas lá Uruguai, lá nós temos missionário no Uruguai, no Paraguai. Estão começando o trabalho e a gente pode dizer, Senhor, usa essa oferta para abençoar e para ganhar vidas lá no Uruguai. Você não tem noção do que o Senhor pode fazer. Um pequeno recurso na tua mão está multiplicando e ganhando vidas em outras nações. Por quê? Porque a gente precisa distribuir, a gente precisa dar. Agora presta atenção, se Jesus tivesse abençoado os pães e os discípulos tivessem pego na mão deles e comido, você acha que ia multiplicar? Jesus abençoou, deu na mão dos discípulos, os discípulos, sentaram na mesa e comeram, né? Pegaram ali, fecha nós 12 aqui agora, não deixa mais ninguém comer, vai multiplicar? E aí? Não, porque precisa ser distribuído, precisava ser dado. Então, tinha a ver com sustentar, ajudar os outros. Eu queria que a Gabi me ajudasse,
porque eu já tentei contar essa história e eu errei a história. Então eu falei, Gabi, conta você, porque eu sou ruim em gravar essa historinha. Mas eu queria que a Gabi contasse um testemunho da história dos Cheetos. Tiago me bota enrascada, né? Mas, na verdade, não é uma história nossa, né? Da pastora Jaqueline Hayashi, lá da Igreja Zion, em São Paulo. E a gente ouviu o marido dela, o pastor Lucas, contar. E eles disseram que estavam no Ministério Infantil, num culto que eles têm, que é tipo 11 da manhã. Então, eles disseram que é o culto da fome, porque daí, se o pastor se empolga, o pessoal começa a ficar enlouquecido de fome de almoçar. Daí, foi isso que aconteceu naquele dia. O pastor se empolgou e não acabava nunca o culto, não acabava nunca. E as crianças começaram a ficar com fome, com fome, com fome. Disse, prof, a gente está com fome. Daí, ela não sabia direito o que fazer, veio uma criança. Prof, a gente não se chama geração 5.2 por causa dessa história dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Sim, eu tenho um baconzito. Será que Deus pode multiplicar meu baconzitos? Ela... Pode, se tremendo por dentro já, né? Daí disse que ela, então, tá bom, então nós vamos orar, vocês vão fazer uma fila. E disse que tinha acho que umas 40 crianças na salinha e um pacote de baconzitos. E aí disse que então fizeram a filinha, oraram, abriu o pacotinho e começou. Dava para um, saía, dava para outro, saía, dava para outro. Daí que eles ficavam, prof, olha dentro, vê se falta muito. Daí ela, não, a gente orou, agora a gente vai esperar Deus multiplicar. E daí disse que deu a primeira rodada de criança, ele já estava empolgado, porque deu para todo mundo. Foram para a segunda rodada. Daí vai, saiu. E foi a segunda rodada. Daí disse que as crianças já estavam enlouquecidas. Ah! E daí foi para a terceira rodada. E assim foi, 5 rodadas, distribuindo baconzitos para as crianças. Daí disse que nisso acabou o culto, os pais começaram a chegar. Quando os pais chegaram, acabou o baconzitos. Daí as crianças ficaram enlouquecidas, né, com isso, com esse milagre que aconteceu. E daí disse que um menininho foi para a escola e contou para os amigos isso. Olha o que aconteceu do baconzitos e tal. E daí um coleguinha disse, eu duvido que tu faz isso aqui. E daí disse que o menininho disse, então vamos lá. Daí eles compraram não sei se é o baconzitos ou se é outro salgadinho, e eles reuniram toda a galerinha ali na hora do lanchinho da escola, do recreio, e aconteceu a mesma coisa, a multiplicação de novo. Querido, você está percebendo que não tem nada a ver com glória para nós, mas a glória é toda de Jesus? Não tem nada a ver com a gente enriquecer ou com a gente ser dono de muita coisa, tem a ver com abençoar e suprir o próximo. Deus pode usar um pacotinho de baconzitos por causa da fé de uma criança, que nós tenhamos essa autoridade, essa ousadia e voltemos a ser genuínos como uma criança, para confiar de que o que Deus deu para você é suficiente para abençoar a tua casa, a tua vizinhança, para abençoar a igreja, para abençoar essa cidade. Querido, você acha que Deus te plantou aqui em Timbó à toa? Você acha que você caiu aqui de paraquedas? Você acha que foi por um motivo, sei lá, todo mundo tem que nascer em algum lugar, daí eu nasci aqui, né? Acho que Deus nem se ligou nisso. Querido, Deus te plantou aqui com um propósito. Deus quer abençoar essa cidade, Ele escolheu você para isso. Deus quer tocar as pessoas que estão ao teu redor, escolheu você para isso. Alguns nasceram aqui, alguns vieram de longe, mas você é a igreja que toca a cidade. Você é sal, você é luz. E Deus coloca um pouquinho de recurso na tua mão e Ele diz, esse pouquinho é suficiente para fazer um estrago aqui, para eu chamar a gente, tocar a vida de pessoas e suprir pessoas. A gente tem história nossa, essa dos Cheetos é lá, mas a gente tem história nossa de voluntários que foram servir na igreja, o irmão foi lá e fez uma panelinha de feijão e arroz, só que veio muito mais voluntário do que o esperado. E daí eles falaram, meu Deus, mas vem comer, pessoal, a gente dá um pouquinho para cada um. E foi dando conchadinha de feijão e arroz, e conchadinha de feijão e arroz, e todo mundo comeu para caramba e deu certinho. E ainda sobrou um pouquinho de feijão na panela. Então eu quero dizer para você, não precisa acontecer algo extraordinário, não. O dia que o pastor famoso do YouTube vier, daí vai acontecer. Querido, simplesmente se coloque na mão do Senhor para suprir o que precisa ser suprido, porque Deus não precisa de gente famosa, Ele só precisa de gente com fé. Você é essa pessoa, você é esse homem, essa mulher. Então, eu queria que você entendesse, nós vamos entrar na terceira coisa.
precisa ser consagrado, primeira, para ser multiplicado, precisa ser distribuído para ser multiplicado. Mas eu quero que você entenda algo, com Deus, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Deus não faz nenhum milagre para ficar escondido, tem que ser celebrado, tem que ser valorizado. Sabe uma das coisas que eu acho que nós mais erramos e falhamos como igreja? É porque a gente sempre acha que o que aconteceu conosco é muito pequeno. Então a gente orou por alguém, a dor de cabeça passou. Daí você diz, acho que nem estava com dor de cabeça. Acho que era só uma impressão. Querido, celebra a tua fé. Eu vejo pessoas que, a gente teve uma fase no GC, que a gente fazia no final do GC a lista de oração. Quem quer oração? Daí tinha 12 pessoas, 45 motivos. Todo mundo tem um motivo para orar. Ora pelo cachorro, pelo gato, pela tia com câncer, pelo trabalho que não tem. Tem um monte de motivo de oração. Daí chegava na semana seguinte, trocava o motivo. Daí eu comecei a achar estranho, eu falei, mas meu Deus, será que morreu a pessoa? Porque não orou mais, né? A tia com câncer morreu. Daí um dia uma menina, para mim aquilo ali foi eu fiquei quase com uma ira santa. Eu perguntei, fulana, nós oramos pela tua tia com câncer e tu não falou mais nada, tá tudo bem? Fiquei até pensando se deu alguma coisa. Ela, não, minha tia foi curada, saiu do hospital. Falei, abençoada, e tu não vai falar nada? É testemunho para a gente celebrar. Nós estamos aqui orando, né, pensando, confiando em Deus. O negócio acontece, você não fala nada. Ai, perdão, pastor. Daí nós mudamos uma coisa. Nós começamos a fazer caderninho no GC e todos os motivos de oração nós anotávamos. Na semana seguinte, fulano, nós oramos pelo trabalho. Já conseguiu? Já. Tem que celebrar, abençoado. Tem que glorificar a Deus. Tem que celebrar isso e dizer para todo mundo, eu orei, Deus me respondeu, porque a gente é ingrato, a gente é mal agradecido, a gente esquece das coisas rápidas, mas Deus faz isso para que seja celebrado, para que a glória seja dele e ele seja lembrado. Se ele encontrar uma igreja que celebra, que testifica, ele diz, gratidão, eu posso dar mais, porque eles reconhecem que não vem deles, mas vem de mim. Precisa ser testificado com satisfação e abundância, não é para esconder. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Testemunhe dos feitos do Senhor, celebre, agradeça, seja com alegria. Presta atenção em algo, luxo ostenta, mas os filhos do rei celebram. Aí no mundão afora as pessoas ostentam, mas nós, filhos do rei, celebramos a graça dele, o poder dele. Então, eu queria, para terminar, meu tempo já deu aqui, mas eu queria falar só de algumas coisinhas práticas para você. Você já entendeu que Deus te escolheu para multiplicar através da tua vida. Deus te escolheu e nós precisamos entender isso. Querido, no reino de Deus, nunca é do nosso jeito, é sempre do jeito dele, é diferente. Você já percebeu? Ele pega do nada, ele multiplica do nada, ele usa do jeito mais esquisito, ele não multiplica primeiro ele exige fé e depois as coisas acontecem. Agora eu quero dizer algo para você, se você quer ser um homem e uma mulher abençoada, Deus não lida e Deus não quer lidar com a nossa bagunça ou com o nosso mau testemunho ou com a nossa desorganização. Por isso me perdoa, mas eu preciso falar algumas coisas para você. Deus quer te abençoar, mas Ele precisa que você coloque a tua vida em ordem. Deus quer te abençoar, mas Ele precisa que você acerte as coisas primeiro. Então eu preciso falar algo para você. Saia da dívida. Não ache que é normal viver endividado. Não pense que é um bom testemunho sair por aí devendo para as pessoas. Não pense que é natural. Pastor, mas 5 anos caduca lá. Mas Jesus não esquece. Pode passar 30 anos, Jesus não esqueceu. E eu quero dizer para você, Zaqueu, um homem corrupto, se converte, e na Bíblia diz, quando ele entendeu, o evangelho entrou, ele ressarciu as pessoas mais do que ele tinha roubado. Porque o testemunho tem que ser, não de que eu passei a perna no outro, agora eu me converti. Jesus fez nova a minha vida. Se lasque ele lá, minha vida é nova. Eu nem sei mais quem eu era, porque agora eu sou uma nova criatura. Nem lembro se eu tinha dívida. Que ele lembra sim. Lembra assim, porque a gente sabe, querido, acerta as tuas contas, pode levar um tempo para isso, mas é testemunho, paga as tuas dívidas, paga quem você deve. E eu digo algo para você, já escutei a história de alguns homens de Deus, homens que passaram, e eu quero dizer algo para você, ninguém está isento de passar por uma crise financeira. Você pode ser servo de Deus e pode passar por isso, mas o testemunho não está em você ser perfeito, o testemunho está em como você reage, qual é o teu caráter. Você é íntegro, você é um homem e uma mulher de caráter, é isso que importa, porque aí Deus pode resplandecer a luz do evangelho, até mesmo no meio da crise que está passando na tua vida.
Então eu digo isso para você, querido, não descanse, não durma até resolver a situação. Nem que você tenha que chegar para a pessoa e dizer, querido, talvez eu vou ter que fazer minha conta, minha vida com você, né? Minha dívida, minha vida com você, porque eu vou ter que pagar em 50 anos aqui, mas eu vou, enquanto eu não te pagar, eu não vou descansar. Isso é testemunho. A pessoa vai dizer, olha, tudo bem, está tudo certo. O que não dá para ficar é aquele cara que vem na igreja, lindo, levanta as mãos, adora, chora, mas daí o outro diz, aquele ali que deve para mim, sem vergonha. Quando eu ligo para ele, ele foge, dá um perdido, né? Fala até em língua estranha, sem vergonha, né? Então eu quero dizer para você, caráter vem antes de qualquer dom e qualquer habilidade. Homens e mulheres de caráter. Outra questão que eu quero falar para você a respeito disso para terminar. Se for necessário, querido, baixa um pouquinho o padrão, venda um carro, venda um bem. Eu moro num casão, vai para um apartamento menor, paga as dívidas, mas honra o nome de Cristo, né? Cancele cartão, faça uma consultoria financeira. A gente está ouvindo uns testemunhos tão legais, a gente está em Blumenau, a gente conseguiu colocar o curso Crown de Finanças da UDF. E alguns casais estão passando e estão tendo a vida mudada. Primeiro, porque estão entendendo que precisa mudar, às vezes, o padrão de vida. E Deus não quer te abençoar para que você ostente. Deus quer te abençoar para que você seja multiplicador, abençoe pessoas. Mas para isso, às vezes, Ele precisa nos confrontar. Então, não tenha medo de pedir desconto. Minha mãe vai pregar aqui semana que vem, né? Vocês vão conhecer, quem não conhece vai conhecer ela. Essa mulher, não herdei isso dela. Eu tenho que até pedir, às vezes, para a Gabi, negocia você. Eu sou muito ruim para negociar. Uma vez eu fui negociar e eu consegui pagar mais caro do que o cara estava pedindo. Eu sou ruim nessa coisa, meu coração é muito mole. Aí eu falo, vai lá você, que você é mais dura. Não é verdade? Você está rindo? Eu paguei mais do que o cara. O cara fez uma proposta e eu falei, mais. Ele, tá bom, fechado. A Gabi falou, cara, tu é muito ruim, deixa que eu negocio. Aí essa parte eu já deleguei porque não é para mim. Mas eu quero dizer algo para você, fuja de promoção. Sabe esses aplicativos de promoção? Deleta do teu celular. Você fica ali o tempo todo. Mas essa daqui está imperdível, precisa comprar, mas não tem nem dinheiro para pagar e precisa comprar. Outra coisa, não manipule as pessoas. A gente é tentado a cair nisso. Sabe como é que a gente faz? A gente se faz de vítima. Como é que você está, meu irmão? Eu podia estar melhor, mas é que eu estou ruim, sabe? É porque eu estou mal, e daí você faz aquela coisa assim, aquele vitimismo, para que a pessoa ache você coitado, e ela diz, então tá bom, vou te ajudar. Querido, isso é falta de caráter, não haja assim. Não honra a Deus agir dessa forma. Não honra a Deus. Sabe, tem uma história no Antigo Testamento, que diz que uma viúva, primeiro ela diz assim, eu nem pedi nada para o profeta, mas o profeta me deu um filho. E de repente esse filho morre. E vem outra pessoa, o servo do profeta vem e pergunta, vai tudo bem? Sabe o que ela responde? Ela podia fazer vitimismo, ela podia dizer, está péssimo, porque você, ela podia, sabe, com raiva, ficar vomitando tudo, mas para o servo do profeta, que não tinha nada, ela disse, está tudo bem, está tudo ótimo, só quero falar com o teu chefe, cadê teu chefe? Quando ela chega na pessoa certa, daí ela diz. Então eu quero dizer algo para você, você tem necessidade, está passando por algo, fale com as pessoas certas, mas não fica usando rede social para se fazer de vítima, ou para propagar, para de alguma forma manipular, sabe? Eu já vi pessoas que chegam assim para o outro e dizem na conversa, nossa, a gente lá em casa seria tão bom ter um ar-condicionado, só porque sabe que o irmão está com um ar-condicionado lá que ele está trocando, daí fica jogando verde, para ver se cai maduro. Quero dizer, querido, não haja assim, confia no teu Deus, o teu Deus é teu supridor, o teu Deus, ora e coloca diante dele. Então, pega essa verdade aqui, agoniza diante de Deus, mas nunca diante das pessoas. Nós somos vitoriosos. Eu não estou falando para você ser orgulhoso, não estou pedindo para você ser arrogante, eu estou pedindo para você, se humilha diante de Deus, mas diante das pessoas, tudo vai bem, meu Deus é o meu supridor, eu confio nele, não preciso temer. Você já falou, já peguei aqui, não vou gastar muito tempo, mas não ostente nas redes sociais, hoje é uma coisa que a gente tem tanto, sabe, às vezes Deus deu uma oportunidade para você, uma viagem, um jantar legal, daí você vai lá e posta na rede social, e daí tem um monte de gente que nunca teve condições e ela olha e pensa assim, poxa, eu nunca tive isso. Querido, tem coisas que são pessoais. Deus deu para você um presente, usufrua disso, mas ninguém precisa ficar vendo. Olha eu nas Maldivas. Queria eu um dia ir lá, né? Eu falo para a Gabi, um dia Deus me leva lá. Vai que precisa pregar o evangelho para alguém lá nas Maldivas, né? Mas querido, não é para ficar, olha eu pregando o evangelho na água com os peixinhos em volta, né? Isso é tolice, isso é ostentação. Às vezes a gente fica com o carro, postando foto do carro, da casa, e querendo que as pessoas olhem para nós, pensando, nossa, como ele é bom. Querido, a glória não é nossa, a glória é de Deus.
Se de alguma forma você traz glória para você, Deus está dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. Se nós não podemos lidar com o que Deus está nos dando, Ele pode tirar isso da gente. Seja fiel no pouco, para que Ele te coloque em lugares maiores. Por último, vou terminar aqui falando de novo, pratique a doação. Agora eu queria deixar só algo para você. Praticar a doação, a gente pode resumir isso com 4 perguntas. Primeiro, quando dar? Faça essa pergunta. Às vezes a gente quer abençoar, mas a gente não sabe quando dá, nem quanto dá, nem onde dá e nem para quem dá. Então, grava essas 4 perguntas. Quando, quanto, onde, para quem? O dia que você tiver algo, está ali, ore, Senhor, quando eu devo dar? Quanto eu devo dar? Onde eu devo dar? Para quem eu devo dar? Porque você é servo do Senhor. E muitas vezes a gente tem recurso e a gente quer dar para alguém, mas Jesus está dizendo, eu não quero. Essa pessoa tem um tratamento diferente, ela precisa passar por esse processo. Mas eu quero que você dê para aquela pessoa. Aí você diz, mas esse não merece. Mas não faça o que Deus manda, porque o jeito dele é sempre diferente, mas é Ele que dá ordem e nós obedecemos. Amém? Saiba que Deus vai falar para você quando, quanto, onde e quem. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Presta atenção em algo, quero terminar aqui. Dê dízimos com fidelidade, ofertas com generosidade, primícias com gratidão e todas elas com grande alegria. Vou repetir para você. Dê dízimo com fidelidade, oferta com generosidade, primícias com gratidão e tudo isso com grande alegria. O Senhor é o teu dono e nós podemos nos alegrar nele. Eu acho que algumas pessoas aqui hoje, nessa noite, eu queria orar com você, porque eu acho que alguns aqui talvez estão mais incrédulos. Deus pode fazer isso com outros, mas eu não acredito que vai fazer comigo. Só acredito vendo. Tem uns crentes Tomé, sempre tem uns Tomé no meio. E eu quero que hoje você vença isso. Confie no Senhor. Mais do que isso, entrega o teu coração ao Senhor. Faça um propósito com Ele. Pai, eu preciso me desfazer de algo que tem tomado o meu coração. Sabe, uma vez eu fui num retiro, e no retiro que nós estávamos, em um determinado momento do retiro, foi feito um desafio. Foi dito assim, pegue algo que você tem na sua mala e oferte isso para alguém. E daí naquele momento, e a pessoa falou, mas não oferta qualquer coisa, dá o teu melhor. Daí eu morava em Curitiba, estava frio de lascar, e eu tinha levado uma jaqueta de couro, e eu gostava daquela jaqueta, porque ela tinha me custado um bom valor, e eu queria assim, uma jaqueta de couro eu quero ter, e eu tinha aquela jaquetinha, e eu olhei para o meu lado, tinha um menino na época, um adolescente assim, e eu via que todas as palestras ele não estava de casaco, esse retiro não era na nossa igreja, eu fui num retiro, num lugar lá, e eu fiquei olhando e eu falei, Senhor, eu vou dar o melhor que eu tenho, mas eu não estou dando para ele, eu estou dando para Ti. Mas quando eu entreguei para aquele menino, no momento que eu estava entregando assim a jaqueta que eu trouxe para ele, eu percebi que aquele menino, para ele, aquilo para mim tinha valor, mas para aquele menino, legal, uma jaqueta. E aquilo na hora que eu entreguei começou a me doer, veio na minha razão. Eu dei para ele, ele nem vai valorizar o que eu dei. Ele tinha que estar dando pulos de alegria. Ele tinha que sair daqui rodando e rodopiando e falar para todo mundo, porque eu queria a glória daquilo. Mas o Senhor estava me ensinando, a glória não é tua, a glória é minha. Só que naquele momento o Senhor estava me ensinando a que nada tivesse o meu coração. Querido, se Deus te pede qualquer coisa, não importa o que, abra mão, para que Ele seja sempre o primeiro na tua vida. Talvez Deus te peça alguma coisa material, mas talvez tenha algumas coisas que você é ídolo para você. Eu já escutei testemunho, o pastor Link sempre conta, na conversão dele, ele tinha um carro que era o ídolo dele. E ele não deixava nem as pessoas encostar no carro. Se alguém sentasse, ele ficava, não bate a porta, sabe aquela coisa toda? Era demais, porque era um ídolo para ele. Até que um dia o Senhor precisou libertar ele. O Senhor falou, abre mão do teu ídolo é o teu carro. Você pode me amar mais do que ama esse carro? Talvez tem coisas no nosso coração que podem estar nos amando aqui, o que nós podemos estar amando aqui, mas eu quero dizer mais para você. Não tenha coragem, não tenha medo, melhor dizendo, tenha coragem. Mas eu quero que você saiba, Deus escolheu você. Você pode ficar de pé? Deus escolheu você. E Deus escolheu você para ser providência. Deus escolheu você para ser solução. Deus escolheu você para ser aquele que Ele derrama e Ele te dá. Muitas vezes um pouquinho, mas se nesse pouquinho você é fiel, Ele diz, eu posso te dar mais.
Agora, se a gente se perde com um pouquinho, ele diz, eu não posso dar mais para aquele que não é fiel no pouco. Eu não posso partilhar com alguém que se perde com poucas coisas. Então, eu quero que você feche teu coração e nesse momento, feche teu coração, não os teus olhos, abra o teu coração, mas eu quero que nesse momento você fale com Deus. Entrega aí diante dele, peça para ele, Senhor, talvez você está precisando de um toque na tua vida, um toque na tua família, um toque nas tuas finanças. Peça, Senhor, por favor, me dá a direção de por onde eu devo ir. Fecha os teus olhos, agora não é mais comigo, querido. Esquece que eu estou aqui, eu só vou te atrapalhar agora. Agora é você e Deus, fala com Ele. Entrega o teu coração para Ele. O Dani vai estar fazendo um fundo musical aqui, para que até você possa não ter tanta vergonha de orar, mas se entrega, é Deus que está te ouvindo agora. Se você quiser, nesse momento, você pode se ajoelhar, você pode... ficar em pé, faz o que você quiser aí, mas eu só te peço algo, não fique sem conectar com o Senhor agora e sem entregar para Ele o teu coração. Eu vou dar alguns segundos e eu vou orar com você depois. Jesus, eu te peço, encontra em nós, encontra nessa igreja, uma igreja fiel, uma igreja que tem o Senhor como Rei, como Deus. Faz de nós como aquela igreja de Atos, uma igreja que não é apegada aos recursos, mas um povo, Senhor, que partilha a comida, que partilha a sua casa, que partilha os seus bens, mas que no nosso meio não haja ninguém pobre, não haja ninguém passando necessidade, porque nós suprimos os nossos irmãos, nós servimos os nossos irmãos. Dá-nos olhos que percebem, dá-nos ouvidos que ouvem, dá-nos um coração que discerne as necessidades, que não haja no nosso meio ninguém que tem mais, ninguém que tem de mais e ninguém que tem de menos, mas uma igreja supridora. Senhor, obviamente alguns serão mais fiéis do que outros, e eu sei que o Senhor vai colocar esses em lugares maiores, Senhor, mas nós te pedimos, ensina-nos a gerir, ensina-nos a administrar, ensina-nos a ser fiéis, ajuda-nos, Pai. Nós não queremos que nada tenha o nosso coração, mas que no trono do nosso coração só o Senhor esteja assentado. Pai, nós não somos desses que se vislumbram com as redes sociais, ou com o que a TV mostra, com o que os filmes mostram, com o que os perfis no Instagram mostram. Deus, nós não estamos atrás de coisas, nós estamos atrás do Senhor. E assim, Pai, se nós te buscamos e aquilo que tu nos entrega, nós podemos partilhar, dar a ti em primeiro lugar com fidelidade. Nós queremos ser um povo fiéis nos dízimos, nós queremos ser um povo fiel, Pai, nas ofertas. Nós queremos ser um povo que entende primícias. Nós queremos ser um povo, Pai, que não precisa ser rico, porque já entendeu que o Deus que nós servimos é mais rico do que qualquer um, é dono do ouro e da prata. Por isso nós não precisamos de dinheiro, nós só precisamos de Ti. Nós só precisamos de Ti. E o que nós te pedimos, Pai, muda o coração dessa igreja, transforma o coração dessa igreja, para que a igreja Aba em Timbó seja uma igreja conhecida por prosperidade, não porque é uma igreja que tem muito dinheiro, mas porque é uma igreja que nunca falta nada. As famílias são abençoadas, as famílias andam juntas, não falta pão na mesa, não falta roupa para vestir, não falta recurso para repartir. Senhor, a prosperidade do mundo é ter muito, a nossa prosperidade é te ter, porque Tu és tudo que nós precisamos e Tu cuida de nós. Senhor, assim nós oramos, Pai, usa as nossas mãos, porque nós queremos ter mãos abençoadoras, nós queremos ter mãos abençoadoras e um coração que é totalmente Teu, em nome de Jesus, amém. Continua com os olhos fechados. As profundidades de Deus precisam ser cavadas, buscadas, aneladas. Eu gostaria de encerrar essa oração, esse